Com certeza você já participou de alguma reunião que estava um pouco entediante e você usou esse tempo para responder alguns e-mails, resolver alguma coisa, ou pelo menos já viu alguém fazendo isso. Eu estou falando de reunião presencial. Imagina como é isso nas reuniões virtuais. Então nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas de como melhorar o engajamento e fazer com que as pessoas realmente participem das suas reuniões virtuais. Pois é, manter as pessoas engajadas nas reuniões já é uma tarefa complicada quando você está fazendo uma reunião presencial, onde você tem a coerção visual, você pode manter contato visual com todos e todos se sentem um pouco que obrigados a prestar atenção no que você está fazendo. O desafio é ainda maior em reuniões virtuais. Você certamente já está participando de reuniões virtuais e já se deparou com o seguinte caso. Ah, desculpa, por favor, você pode repetir? Eu não peguei aí o que você estava falando. Quando na verdade a pessoa estava distraída fazendo outra coisa, respondendo uma mensagem no WhatsApp, fazendo carinho no gato, enfim. Nas reuniões virtuais esse é um desafio ainda maior. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui são 5 dicas que a gente traz de um artigo publicado na Harvard Business Review. Vou deixar o link aqui nos comentários para vocês poderem ler esse artigo, quem quiser. Mas eu gostei muito das dicas e é por isso que eu quero compartilhar elas com vocês. 5 dicas práticas para vocês já colocarem em ação na próxima reunião e manter o seu público engajado contigo. A primeira dica desse artigo é chamada a regra dos 60 segundos. Por quê? Porque você tem pouco tempo para fazer algo de impacto, trazer algo de impacto que vai realmente engajar o teu público na tua reunião. Então a ideia aqui é como se fosse a abertura de uma apresentação, fazer algo que realmente mexa com o emocional, provoque as pessoas a participarem. Se você está falando sobre aumento de vendas, você pode trazer um gráfico já de cara mostrando como vem sendo a evolução ou como o concorrente está fazendo isso, uma cena, uma imagem, um pedaço de um vídeo, algo que mexa com as pessoas e tire as pessoas talvez da zona de conforto ou da monotonia. Toda reunião começa meio parecida, não é? Então é isso, nos primeiros 60 segundos traga algo de impacto. Isso vale para a reunião virtual, vale para a reunião presencial também. E é o que a gente usa nos nossos treinamentos de técnicas de apresentação. A gente sempre sugere, comece forte. Então, comece a sua reunião de maneira forte para engajar o público a agir. A segunda dica é chamada a regra da responsabilidade. Sempre que a gente se encontra em qualquer situação social, qualquer ambiente social, nós rapidamente e inconscientemente procuramos qual é o nosso papel. Por exemplo, você entra no cinema, rapidamente o seu subconsciente te coloca no papel de espectador. Você vai sentar lá em silêncio e assistir o filme. E não é esse papel que você quer que as pessoas tenham na sua reunião. Mas é comum a gente assumir esse papel quando chega numa reunião, não é verdade? Sentar lá e participar como espectador. Então é importante você determinar quais são as responsabilidades de cada um. Chamar cada um a assumir o seu papel dentro daquele projeto, daquele problema, daquela solução. Por exemplo, olha, vocês como logística vão ter um papel fundamental em trazer os equipamentos até determinada data. Financeiro, a gente precisa liberar a verba até tal data. Já vai, depois de fazer a abertura forte, já chama cada um a sua responsabilidade ou lembra cada um do papel, da importância de cada um dentro daquela reunião. Isso vai tirar as pessoas do papel de espectador e vai despertar para a atenção, porque pode ser que ele seja chamado a participar durante a reunião. Então, lembre cada um a sua responsabilidade e tire as pessoas do papel de mero espectador. A terceira dica é chamada não há lugar para se esconder. O que isso significa? Existem alguns estudos que mostram que uma pessoa sofrendo um ataque cardíaco no trem, por exemplo, dentro do metrô, a probabilidade dela receber ajuda é menor quanto mais pessoas estiverem no trem. Os psicólogos chamam isso de difusão de responsabilidade, porque se tem muita gente, qualquer um pode ajudar, então eu não preciso ajudar. Então a responsabilidade fica muito difusa.
Para você resolver isso na sua reunião, se você precisa de ações tomadas, de decisões, de análises tomadas naquela reunião, a ideia é não deixar lugar para as pessoas se esconderem. E uma boa maneira de fazer isso é você dividir as pessoas em grupos menores, passar para elas uma tarefa bem determinada e dar um tempo também bem determinado para elas trabalharem. Por exemplo, nós precisamos analisar dentro dessas 6 ações quais são as 3 prioritárias. E aí você tem uma reunião, sei lá, com 9 pessoas, você faz 3 grupos de 3 pessoas e coloca elas para trabalhar numa tarefa bem determinada, com um tempo bem determinado. Algumas ferramentas virtuais dão essa oportunidade, como o Zoom, por exemplo. Se você usa essa ferramenta, você pode separar as pessoas no que eles chamam de breakout rooms e dar essas tarefas para elas trabalharem lá. Em grupos menores é mais difícil de se esconder e não participar. E quando as pessoas participam, ideias melhores aparecem e todos se engajam mais naquilo que for determinado. Então, separe equipes, tarefas bem determinadas em tempos pré-fixados também. Isso vai te ajudar a manter as pessoas engajadas. Nada mais entediante do que ficar vendo slide atrás de slide atrás de slide, cheio de informação difusa. Então a quarta dica para você é: minimize ao máximo o seu PowerPoint, os seus slides. Quanto menos, melhor. Vá direto ao ponto, coloque a informação que vai causar mais impacto. Transforme números em gráficos e coloque isso de maneira que as pessoas vejam visualmente qual é o problema que tem que ser atacado. E numa reunião virtual, evite deixar sempre o compartilhamento de tela como principal. Quanto mais contato visual as pessoas tiverem com a sua imagem e com as imagens umas das outras, maior o engajamento, maior a similaridade com uma reunião presencial. Nós experimentamos isso há pouco tempo aqui dentro da Long Vision e nós vimos que é muito melhor você estar vendo a pessoa do que vendo o slide. Então traga a informação que causa o impacto e mude logo o modo de apresentação para o modo que você possa ver as pessoas. Quando você não está vendo as outras pessoas, você sente também que não está sendo visto. E como audiência numa reunião, torna mais fácil se distrair. Eu, por exemplo, me peguei esses dias fazendo um belo desenho enquanto a gente estava numa reunião. E não é isso que você quer que aconteça. Então, se você quer manter as pessoas engajadas, diminua o tamanho do seu PowerPoint, diminua a quantidade de informação por slide e use informações mais impactantes, aquelas que são mais importantes. Volte logo para o modo que você possa ver as pessoas. Isso vai te ajudar no engajamento. Quinta e última dica que esse artigo traz é a regra dos 5 minutos. Muito simples. Não deixe passar mais de 5 minutos sem pedir a participação ou sem dar algum problema para o seu público participar. Porque senão ele pode voltar para aquele papel de espectador. E aí você vai ter que gastar muita energia para trazer eles de volta para o nível de engajamento de antes. Então planeje a sua reunião de maneira que você apresente fatos ou coisas que você precisa que sejam resolvidas e dê uma tarefa para o grupo. Não deixe passar mais de 5 minutos sem provocar a interação das pessoas, para que eles não voltem para o papel de espectador. Recapitulando as 5 dicas com vocês, a primeira é: cause impacto nos primeiros 60 segundos para engajar os participantes. Depois, relembre cada um de que eles têm uma responsabilidade, um papel, e esse papel não é o de espectador. Não deixe lugar para as pessoas se esconderem, então dê tarefas determinadas, com tempos determinados, em grupos menores, para que todos possam participar e não possam se esconder na multidão. Use pouco PowerPoint, essa é a dica número 4, só aquilo que for causar impacto, pouca informação por slide e prefira o face a face, ou seja, que você veja os participantes e os participantes te vejam e se vejam. E a última é: a cada 5 minutos no máximo, cause interação, para que eles não voltem para o papel de espectador. Espero que essas dicas te ajudem nas suas reuniões virtuais. Continue seguindo os nossos vídeos aqui no canal. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo e até o próximo.